Portanto, este próximo tema interessa a todos os pais. Quem é que aqui é pai? Põe a mão no ar. Somos todos. Somos quase todos, praticamente. Pai, mas no sentido genérico da palavra. Pai e mãe, não é? Portanto, quem é que tem filhos? Vá, pronto. São tão esquisitas estas palmistas. Ai, eu não sou pai, eu sou mãe. Isto interessa a todos. Imagino que já se tenha interrogado sobre a idade certa para começar a levar o seu filho à praia. Ou com que idade deve o seu filho começar a lavar os dentes. As dúvidas dos pais são muitas e por isso eu vou já ter com o nosso pediatra, o Rodrigues, que me vai ajudar a responder a estas questões todas. Um aplauso para o nosso pediatra, que já está ali à minha espera. Doutor, bom dia. Tudo bem? O seu Natal, que tal? Foi bom, foi ótimo, obrigado. Foi metade a trabalhar, metade em casa. Pois claro, mas não um foi mal. pediatra nunca está de férias. Mais ou menos, exatamente. Há sempre aquelas questões, aquelas situações que acontecem no Natal. Portanto, temos as questões que todos os pais colocam. Eu, por exemplo, tinha muitas dúvidas sobre com que idade levar a minha filha à praia. Portanto, a primeira questão, deixe-me cá aqui situar-me, é sair de casa. Sair de casa. Portanto, eu tenho um filho, tenho meses, com que idade é que eu posso então tirar o meu filho de casa pela primeira vez? Essa é uma ótima questão, é uma questão extremamente frequente e uma questão para a qual não há nenhuma resposta 100% consensual. Matemática. Exatamente. Depende um bocadinho do bom senso, como em quase tudo. Uma coisa que nós temos que saber é que os bebés, no primeiro mês de vida, têm as suas defesas menos desenvolvidas, estão mais sujeitos a apanhar infecções, estão mais sujeitos a apanhar algumas situações um bocadinho mais complicadas. É precisamente nessa altura que eles devem estar um bocadinho mais resguardados. Mas estar um bocadinho mais resguardado não implica que estejam fechados em casa. Eu aí tenho uma postura muito liberal. Para mim, os filhos são para mostrar ao mundo, são um motivo de orgulho e, portanto, não tenho problema nenhum que os bebés pequeninos, com 2, com 3 semanas, que andem na rua. Acho que faz algum sentido, principalmente agora no inverno, tentar evitar ao máximo espaços fechados, principalmente quando vier o pico da gripe. Claro. Embora não acho que seja proibido ir a um shopping ou um hipermercado, porque os pais precisam de ir lá. Portanto, eu acho que os bebés podem sair de casa quando os pais quiserem, de preferência devem andar a passear na rua, não devem apanhar frio, mas as baby-cocks são quentinhas e com uma mantinha não há frio que entre lá, portanto não acho que haja propriamente nenhuma limitação grande na saída de casa. Salvaguardando que realmente o primeiro mês devemos ter algum cuidado de não expor a situações potencialmente mais perigosas, mas acho que se pode andar a passear na rua e o São Pedro está a ser muito benevolente, mesmo no inverno está-nos a permitir, tirando o dia 2, mas está-nos a permitir sair de casa e acho que os filhos são mesmo para andar na rua. Não esta questão tem obrigatoriamente a ver com outra questão que também se coloca muito, que nós não temos prevista, mas é uma questão minha. Falamos quando é que os bebés podem sair de casa, mas também há aquela questão quando é que nós podemos começar a receber visitas dos nossos familiares e amigos para mostrar o bebé, não é? O que responder a estes pais? Eu acho que se pode receber visitas logo. Acho que não devemos limitar propriamente o contacto. Acho, mais uma vez, e eu peço desculpa por ser repetitivo, mas temos que usar bom senso e tentar que se uma pessoa está constipada, se está adoentada, não vá naqueles primeiros tempos, mas pode perfeitamente ir ver o bebé, não precisam de se andar a desinfetar para mexer num bebé, porque eu tenho alguns pais que com o frasco do álcool, quem entra em casa esfrega-se com álcool, acho que não vale a pena isso. Eu fui um desses pais, peço imensa desculpa. Não sabia, mas... Foi a minha primeira filha. Exatamente. Lavaste as mãos, desinfeta-te. Acho que lavar as mãos faz sentido, até porque a pessoa mais sem dinheiro, dá apertos de mão e, portanto, faz algum sentido, mas mais que isso não acho que haja grande problema. Se evitar dar beijos na cara do bebé, se dar um beijinho num pezinho, ou na perninha ou no bracinho, e evitar as mãos também porque eles levam as mãos à boca, exatamente, acho que não se perde nada. Agora, andar ao colo, acho que as avós devem estar com os netos, acho que as bisavós devem estar com os bisnetos, os irmãos devem estar com os irmãos, acho que não deve haver limitação. Esta questão é mais para as mães que naquela primeira fase... Pois. Acho que também se tem que ter cuidado com grandes confusões para não criar grandes algazarras, porque os bebés são sensíveis ao barulho. São muito sensíveis ao barulho. E, portanto, isso pode transtorná-los um bocadinho. Se for num ambiente tranquilo, acho que pode haver visitas, acho que não há propriamente problema com isso. Muito bem, vamos à nossa segunda questão, que é uma questão que ainda há pouco tempo um casal amigo, ele está fora, ela está cá, e perguntavam e falavam sobre que idade é que será a melhor idade a partir da qual o bebé pode andar de avião, pode viajar de avião.
Sim. Tire-me esta dúvida. Logo, nunca... Pode andar com qualquer idade. Mais uma vez, não há nenhuma restrição propriamente para os bebés andarem de avião. A única coisa, ou melhor, dois aspectos que podem incomodar numa viagem a um bebé. Primeiro, a alteração da pressão dos ouvidos, quando o avião levanta voo e quando aterra. Como é que nós minimizamos isso? Tentando que o bebé esteja a mamar na mama da mãe ou num biberão, ou eventualmente usar a chupeta quando o avião está a levantar voo ou quando está a aterrar. Isso vai diminuir a pressão nos ouvidos e eles vão ficar mais tranquilos. O outro aspecto que os pode incomodar um bocadinho é o facto de serem viagens, se forem viagens mais longas, podem ficar maçados, de estar quietos. Aí faz algum sentido que tentemos que eles adormeçam durante a viagem para minimizar um bocadinho esse desconforto. Agora, podem andar em qualquer idade sem problema. Portanto, mais uma vez, eu acho que deve haver liberdade. Mais uma dúvida minha que eu tinha. Acho que podem andar sem problema. A minha filha andou a primeira vez de avião, já depois do primeiro ano. Foi a dormir até aos Açores a viagem toda. Fantástico, isso é fantástico. Claro que quando são viagens de longo curso é fácil que eles fiquem amassados, até porque o ambiente do avião, aquela pressão incomoda um bocadinho, as luzes, mas pronto, mas acho que podem andar sem problema nenhum. Muito bem, um aplauso. Vamos para o segundo, aliás, vamos para a terceira questão. Com que idade é que os nossos filhos devem começar a lavar os seus dentinhos pequeninos? Isso é uma ótima questão, porque há aqui algumas falhas que se vão notando. E interessa contextualizar isto um bocadinho. Em 2005, a Direção-Geral de Saúde criou uma coisa que se chama Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral. Com esse programa, que é um programa, mesmo agora, é um programa que está muito à frente, digamos assim, começou-se a recomendar que as crianças deixassem de usar as gotas de flúor que se usava até aí. Pronto, neste momento, os bebés já não fazem suplementação com flúor. O flúor é fundamental para prevenir as cáries e, portanto, o contraponto é não se dá flúor, mas mal nasce o primeiro dentinho, deve-se começar logo a lavar. Portanto, mal que surge o primeiro dentinho, que em média por volta dos 6 a 7 meses, deve-se começar a escovar os dentes. Com a particularidade de ter que ser uma pasta de dentes com muito flúor, porque nós já não damos as gotas de flúor. Portanto, deve ser uma pasta que tenha a quantidade de flúor semelhante à pasta de adulto. Mas as pastas das crianças têm muito menos flúor que as nossas. Depende. Felizmente, hoje em dia, as marcas já se adaptaram e já vão estando mais adequados. De um modo geral, há exceções, mas de um modo geral, a maior parte das pastas abaixo dos 6 anos tem menos de 1000 ppm de flúor. Logo, tudo o que tiver menos de 1000 não serve. Só serve o que tem entre 1000 a 1500. Todas as de adulto são adequadas, só não devem ser branqueadoras. Portanto, se quiserem lavar os dentes a um bebé de 6 ou 7 meses com uma pasta de adulto, se não for branqueadora, não há problema nenhum. Se for pasta de criança, tem que ver no rótulo, tem que ter entre 1000 e 1500 ppm de flúor, que é a quantidade de flúor que vai localmente atuar para prevenir as cáries e ter o mesmo benefício que nós tínhamos das gotinhas de flúor, sem ter o prejuízo da absorção. E por isso é que se deve lavar logo. Atenção só à quantidade de pasta. E a referência é a unha do dedo mindinho da criança. Exatamente. Sempre a quantidade de pasta com muito flúor igual à unha do dedo mindinho da criança. É uma ervilhinha, como diz a minha herdinha. Papá, é uma ervilhinha pequenina, isso é muito. Muito pouquinho. Claro que eles vão engolir um bocadinho, mas não tem mal. É tão pouco que não tem mal. Lavar 2 vezes por dia, desde o surgimento do primeiro dente, uma das vezes, obrigatoriamente, depois da última refeição, seja leite, seja sopa. Portanto, lavar os dentes depois de jantar e dar um leite depois de dormir é asneira. Deve sempre lavar os dentes depois do último leite. Muito bem, então, outra questão associada a esta, que idade é que as nossas crianças devem fazer a sua primeira visita ao dentista? É um bocadinho discutível. Eu acho que a maior parte da população não gosta muito de ir ao dentista. Os nossos meninos... Mas se os habituarmos... É isso, e é isso que eu vou dizer. Os nossos meninos têm alguma probabilidade de ir de encontro a esta norma, por isso é que a primeira visita ao dentista deve ser uma visita agradável. Deve ser uma visita só para mostrar os dentinhos, sobe cadeira, desce cadeira, mostra a luz... Um rastreio simples. Há dentistas que fazem, que só trabalham com crianças. Há uns que só trabalham com crianças, outros que trabalham maioritariamente com crianças. Portanto, acho que faz sentido que seja algum dentista que esteja sensibilizado para trabalhar com crianças e, portanto, que a primeira visita seja só para ver se está tudo bem.
É difícil a colaboração de uma criança num dentista, que é um ambiente um bocadinho hostil. Claro. Muitos aparelhos. E, portanto, se calhar, por volta dos 3 anos, fará algum sentido, se estiver tudo bem, se não houver nenhum problema dentário, um traumatismo ou dor de dentes para trás, por volta dos 3 anos, ir ao dentista pela primeira vez. Algumas crianças não colaboram muito bem aos 3 anos e, se calhar, entre os 3 e os 4, ser um bocadinho maleável. Se houver algum traumatismo, se houver queixas de dor de dentes, se houver alguma suspeita de haver alguma cárie, devem ir antes, como é lógico. Eu vou ter uma dentista em casa, portanto já fica tudo resolvido. Um aplauso, mais duas questões que estão, então, completamente esclarecidas. Agora, lá está, aquela questão que eu me coloquei, ainda por cima, o que me aconselharam, falamos da idade ideal para levar a criança à praia pela primeira vez. Há diferenças entre rapazes e raparigas? Não. Não há? Não. Qual é a idade ideal? O ideal é que os bebés não tenham exposição solar direta no primeiro ano de vida. Portanto, ir à praia antes dos 12 meses não é aconselhável. Ok. Pronto, isto é regra. O primeiro ano. E é importante explicar porquê. Porque hoje em dia nós temos aquelas tendas que protegem da radiação ultravioleta, temos fatinhos que protegem da radiação ultravioleta, temos protetores solares que são muito bons. De qualquer das formas, nós temos que perceber que a praia é um local muito particular que concentra muita radiação. Não nos interessa só estar à sombra e proteger da radiação direta, nós temos que nos tentar proteger também da radiação indireta que reflete, seja na água, que é uma massa de água muito grande, seja na areia clara. Exatamente. E, portanto, é um local difícil de controlar essa radiação toda e, por isso, no primeiro ano de vida, os bebés não devem fazer praia. Isto não quer dizer que não passeiem com os pais à beira da praia. Claro. Não devem estar quietos na praia, mesmo que estejam à sombra. Portanto, Não devem fazer um dia de praia. Depois do ano de vida, acho que sim, com aqueles conselhos normais, das horas, dos tempos de exposição, Claro. mas no primeiro ano deve ser evitável. Muito bem. Já a piscina, peço desculpa, a piscina já não tem tanto problema. Ok. Mesmo que seja uma piscina exterior, porque não há tanto reflexo da radiação. Porque às vezes os pais perguntam, se estiverem numa zona com árvores, e que tem uma piscina, se estiverem à sombrinha e forem um bocadinho à água e depois saírem, já não tem tanto problema e pode ser uma boa alternativa. E não há aquelas questões do cloro, do... Mas geralmente o cloro não causa grandes problemas à pele. Aos olhos? Não, geralmente não causa. A maior parte dos meninos toleram bem, claro que se não tolerarem não podem ir. As crianças têm pele atópica, por Pele exemplo. atópica. Mesmo as crianças com pele atópica, a maior parte tolera bem a água com cloro. Ok. De qualquer das formas, se tiver reação, não deve ir. Mas pode ser uma boa alternativa, principalmente para aqueles meninos maiorzinhos, com 9, com 10 meses, na altura do verão, não podem ir à praia, mas podem ir à piscina e já acaba por compensar. Ao rio. Um bocadinho. Ir ao rio, por exemplo. Ao rio também, mas tem a mesma questão do reflexo depende do rio. Tem a questão do reflexo. Se for os nossos rios lá para cima, para o Minho, Isso tem muita árvore. Aí dá, Muito com bem. sombrinhas, água gelada. Mais um aplauso para o Dr. Hugo, já está. Antes de voltarmos às nossas questões, deixem-me só recordar então o nosso segundo passatempo, que é o 760-300-600, já conhece bem este número, e sabe também que o nosso prémio do dia são os 1000 euros, o que significa que se a sua chamada for a chamada selecionada, 1000 euros leva automaticamente para casa. Depois vai jogar connosco ali ao Foro da Sorte, vai escolher 4 números entre o 1 e o 25 e depois, dependendo da sua sorte, vai conseguir somar, ou fazer somar aos 1000 euros os 250 euros, os 500, os 750 euros ou então os 23.750 euros que temos ali guardados de jackpot, que é o nosso valor acumulado. Já sabe que sempre que o nosso jackpot não sai a ninguém, vai somando o valor mais algum. Neste momento já está nos 23.750 euros. Portanto, se sair hoje, se lhe sair assim, significa que leva para casa 24.750 euros num cartão completamente livre de impostos. Também faço sempre esta advertência, deverá ser maior de idade para poder participar no nosso passatempo e ligar ao 760-300-600. Depois, aconselho sempre a que leia o nosso regulamento, que está completamente disponível na página 390 do nosso teletexto. Está também disponível na página, no site da SIC, ou então pode ligar aqui, que os nossos colegas do atendimento da SIC explicam-lhe exatamente aquilo que eu lhe estou a dizer, como funciona o nosso passatempo. Portanto, vá ligando, 760-300-600, temos 1000 euros no mínimo e 24.750 euros no máximo. Portanto, 760-300-600. Muito bem. Vamos para a próxima questão ao Dr. Hugo. Com que idade é que os nossos filhos podem começar a comer a mesma comida que nós? É uma grande questão. É uma grande questão e tem aqui algumas particularidades que são importantes de falar. Teoricamente, o marco
são os 12 meses, é o ano de idade. Até o ano de idade há alguns conselhos com a alimentação, alguns cuidados redobrados. A partir do primeiro ano, em princípio, as crianças podem começar a ter o que nós chamamos uma alimentação social. Ok. Comer o que os pais comem. Mas isto só é verdade se os pais tiverem uma alimentação saudável. Como é lógico. Claro. E eu estou a dizer isto porque nós temos, foi feito há 3 anos, um estudo em Portugal, representativo da população portuguesa, e que mostra que as crianças, até aos 3 anos, as crianças portuguesas têm uma alimentação muito cuidada no primeiro ano de vida, mas a partir do primeiro ano é o verdadeiro disparate. Estragam tudo. 20% comem doces diariamente, quase 20% bebem refrigerantes diariamente. Nunca. Entram os fritos, entram os salgados. Portanto, a partir do primeiro ano, podem começar a ter uma alimentação social, porque nutricionalmente serve a alimentação dos pais, mas eles têm necessidades nutricionais um bocadinho diferentes. Portanto, se a alimentação for saudável, acho que sim, e acho que a introdução da alimentação social nas crianças deve servir de motor para que os pais comam melhor. Acho que faz algum sentido para isso. Principalmente quando estes primeiros anos de vida vão ditar o futuro em termos de peso, vão fechar... Tudo. Não é? Pesos, doenças cardiovasculares... O que é que acontece nas nossas células que dita se nós vamos ter uma idade adulta mais gordinhos, mais magrinhos? O que é que acontece, doutor? Muita coisa. É difícil agora explicar. Muita coisa. Sabemos, por exemplo, que até aos 9 meses é quando se cria a grande maioria das nossas células gordas. Exato. Por isso é que quem construir muitas células gordas até aos 9 meses pode até chegar ao ano de idade e não ser muito gordinho, mas depois vai começar a encher as células gordas e vão ser meninos mais gordinhos e adultos mais gordinhos. Por outro lado, há uma área de investigação muito grande agora que se chama epigenética, que, trocando por miúdos, é a forma como o ambiente, exatamente, como o ambiente vai alterar a expressão dos nossos genes. E sabe-se que realmente isso é muito importante. 80% da mortalidade na idade adulta deve-se ao ambiente e só 20% à genética. Porque 80%, dentro desses 80%, está a forma como o ambiente, como a alimentação, como a poluição, como os estilos de vida, alteram a expressão dos nossos genes. Claro. Portanto, é extremamente complexo e temos que ter um cuidado redobrado. Mas eu acho que é importante reforçar a ideia de que nós, enquanto pais, somos completamente responsáveis daquilo que vamos dar. Lá está, na altura em que eles começam a comer a mesma comida que nós estamos a ditar o futuro das nossas crianças. Claro, liberdade não pode ser disparate. Exatamente. E, portanto, pode haver liberdade, pode ser introduzindo cuidado particular com doces, com salgados. Tudo o que seja muito doce e muito salgado deseduca o paladar. Estamos numa fase de educar o paladar das crianças. Eles naturalmente vão gostar desses sabores. Obviamente. Não precisamos de os forçar. E, portanto, tentar atrasar tudo o que seja muito doce, muito salgado e o excesso de gorduras, os fritos e também, já agora, o excesso de proteínas. Claro. O excesso de carne e de peixe são alimentos importantes, mas não devem ser consumidos em excesso, tal como o leite, um alimento muito bom, muito importante, mas que não deve ser consumido em excesso. Portanto, liberdade a partir do ano de idade, com responsabilização dos pais e adoção de um estilo de vida mais saudável. Grande mensagem, um aplauso para isto. Acho que esta é a mensagem que devemos todos, enquanto pais, reter. Agora, na semana passada demos uma notícia de um miúdo que ficou em casa sozinho com 6 anos de idade, depois aconteceu um incêndio e graças a Deus correu tudo bem e ele foi salvo pelos bombeiros e por 2 polícias que tiveram uma atitude heroica e salvaram a vida a este menino. Agora a questão é, com que idade é que nós poderemos deixar à vontade os nossos filhos em casa? Pois, sozinhos. Vamos voltar ao bom senso. Depende da criança. Difícil, vai depender, obviamente, da criança, vai depender dos perigos que temos em casa. Eu acho que crianças sozinhas em casa deve-se evitar. Portanto, acho que faz algum sentido tentar falar em adultos que possam ficar sozinhos em casa. Portanto, até aos 10 anos parece-me claramente precoce e não há necessidade nenhuma, ou melhor, não deveria haver necessidade nenhuma, porque às vezes as coisas não são bem assim, de deixar crianças sozinhas em casa. Deve haver sempre um adulto responsável. Quando fica uma criança ou, idealmente, um adolescente sozinho em casa, também há algumas regras de segurança que nós temos que reforçar com eles. Claro. Primeiro,
explicar-lhes como ligar para o 112. Isto é uma regra básica, isto devia fazer parte dos planos pedagógicos das escolas, explicar o que é ligar para o 112 e até simular uma chamada para o 112. Porque não é só ligar, é saber que informação dar e como dar. Portanto, isto deve ser treinado e deve ser ensinado às crianças. Depois ensinar também que nunca se abre a porta a ninguém, mesmo que as pessoas se identifiquem, e eu peço desculpa por estar a dizer isto, mas acho que é importante, que se identifiquem como figuras de autoridade, como pessoas representantes de empresas de distribuição de água, de luz, que sejam um amigo dos pais. Acho que nenhuma criança deve abrir a porta a ninguém. Se calhar vão deixar passar uma ou outra situação importante, mas não vão ser enganados. E, portanto, não se deve abrir porta a ninguém sem ser aos pais. E também algumas regras de segurança para ter em casa. Ensinar a desligar a válvula do gás, que teoricamente deve estar desligada quando os pais deixam a criança ou adolescente em casa, mas ensinar a desligar a eletricidade, ensinar a desligar o quadro da água, tudo isto são gestos básicos que podem evitar acidentes que podem ter consequências muito graves. Neste caso foi, foi um curto-circuito nas luzes do Árvore de Natal. Pode acontecer, mas se a criança identificar o perigo e souber ir ao quadro e desligar, não há problema nenhum. Portanto, acho que antes da adolescência é evitável, depois disso, só com estes pressupostos. Exatamente. Muito bem, um aplauso. Muito bem. Muito bem. Com que idade é que eu posso começar a dar mesada aos meus filhos? A mesada. Aí eu acho que é interessante parar um bocadinho e pensar um bocadinho sobre esse assunto. Porque, em princípio, até a adolescência as crianças não precisam de dinheiro. Mas pode ser pedagógico dar-lhes pouco dinheiro, de forma simbólica, para lhes ensinar algumas coisas. E, portanto, eu acho que até a entrada para a escola primária, para o ensino básico, se calhar não faz muito sentido, até aos 6, 7 anos. Agora, a partir da idade escolar, pode fazer algum sentido, não para lhes dar autonomia financeira, como é lógico, mas para eles perceberem o que é poupar, o que é juntar para determinado objetivo, porque ainda é uma idade em que as crianças têm objetivos muito concretos. Querem comprar uma caixa de Legos. E vão ver que a caixa de Legos custa 15 euros, eles recebem 50 cêntimos por semana, lá vão juntando e depois têm um extra aqui, um extra ali, e saber poupar. Perceber que chegando ao momento em que têm o dinheiro, vai-lhes custar dar. Esse dinheiro porque custou a poupar. Portanto, acho que isto tudo é pedagógico e não me parece descabido que a partir dos 6, 7 anos possa haver alguma regra dessa simbólica. E a moedinha de simbólica, o saber poupar e o saber gastar. Porque não é só saber poupar, é importante saber gastar também. Portanto, acho que isto é pedagógico. A partir da adolescência, continuamos com esse tipo de ensino, porque acho que nunca é demais, mas também temos que perceber que as solicitações já são diferentes e aí sim eles podem já precisar de alguma autonomia financeira. Ao lanche na escola. Ao lanche, ou ir almoçar com os amigos um dia, ou ir ao cinema. Não é obrigatório que sejam os pais a dar isso tudo de forma declarada. Podem dar de forma dissimulada, sob a forma de uma semanada ou de uma mesada que os vai fazer crescer e lá está, poupar também em função de determinados objetivos. E saber gastar, porque fala-se no saber poupar, eu vou-te a dizer, é importante saber gastar. Em troca de uma tarefa, se calhar? Em troca de tarefas, sim, também é lógico, acho que e é motivador. Exatamente. Acho que faz todo ajudas-os a arrumar a casa, ajudas a lavar o carro. Há coisas que se podem estipular como regra, e outras que são bónus. E sendo bónus, pode haver uma recompensa nesse sentido. Exatamente. Isso ajuda a crescer. Então não. Completamente. Acho que sim. Muito bem. Eu lembro-me que a primeira vez, isto agora mudando de assunto, a primeira vez que eu fiz análises, eu devia ter à vontade uns 10 anos, se não me engano. Com que idade é que nós devemos começar a fazer análises de rotina aos nossos filhos? Não há normas assim muito claras sobre isso. Neste momento, o que nós sabemos é que geralmente em pediatria, com crianças, não se justifica fazer análises só por rotina. Fazer análises só para confirmar que está tudo bem é fazer mais mal do que bem. Portanto, vamos sujeitar a criança a um stress sem haver propriamente necessidade. Mas há duas exceções que têm que ser pensadas e nós temos o nosso plano de vigilância da saúde infantil e juvenil que ressalva estas duas situações. A primeira exceção é a questão da falta de ferro. Hoje em dia, a falta de ferro, que pode provocar uma anemia, por falta desse mineral,
é um problema que existe em grande parte dos países desenvolvidos. É a única carência nutricional que nós temos nos países desenvolvidos, assim em grande escala. E, portanto, faz sentido nós percebermos quem está em risco. Por causa disso, a Academia Americana de Pediatria manda ou recomenda fazer um rastreio a todos os bebés até o ano de idade das reservas de ferro. Ok. Pronto. Em Portugal, nós não temos essa recomendação. Pronto. Em Portugal, a nossa recomendação fala em fazer esse rastreio apenas na adolescência, pronto, não fazer na infância, mas fazer na adolescência, consoante os fatores de risco. Os hábitos alimentares, os padrões menstruais das jovens e, portanto, a partir dos 11 a 12 anos, faz sentido fazer um rastreio se houver fatores de risco. E, neste momento, são as recomendações que temos em Portugal. O outro aspecto que faz algum sentido rastrear é o colesterol e as gorduras presentes no sangue, porque é um problema muito, muito frequente. As nossas recomendações dizem que era bom que houvesse um rastreio na primeira década. Se houver fatores de risco e eles estão identificados, estão publicados, deve ser feito um primeiro rastreio entre os 2 e os 4 anos, mas se não houver, não é obrigatório fazer esse rastreio. De qualquer das formas, a Direção-Geral de Saúde diz que se deve fazer o que se chama um rastreio oportunista. Ou seja, se a criança colher análises por outra situação qualquer, porque está doente, aproveita-se e faz aproveita-se e colhe-se também para avaliar as gorduras do sangue. Mas em que altura é que o pediatra, imaginemos que a minha filha agora vai à consulta de rotina com o seu pediatra e ele acha que ela está um bocadinho mais... Eu já vou chegar lá. Esta questão do rastreio oportunista é para quem não tem fatores de risco, para quem tem, deve fazer aí. Ok. Quem não tem fatores de risco? Uma criança que sempre foi saudável e que vai à consulta de rotina. Em princípio, até a adolescência não se justifica fazer análises por rotina. A partir da adolescência, sim, fazer o rastreio da falta de ferro e do colesterol e das outras gorduras. Antes disso, se houver fatores de risco ou se escolher por outro motivo qualquer. Muito bem. Um aplauso para o Dr. Hugo. Infelizmente não temos tempo para mais. Ficamos por aqui hoje. Dr. Hugo, um excelente ano para si.